vai baixando. Bem-vindos à live especial sobre o Dia do Batman. Começa agora a live semanal do Cinefreak. A minha esposa Andréa vai apresentar as camisetas da gente hoje. Estou com uma camiseta branca, com o emblema do Batman, na cor preta. Ela é feita de renda e glitter. O Vasco está com uma camiseta preta e o emblema do Batman feito em giz, efeito giz. Bom, gente, bem-vindos. Essa semana o nosso programa é muito especial, porque no sábado, dia 19 de setembro, é comemorado o Batman Day, o Dia Internacional do Homem-Morcego. Sim, existe esse dia e não é uma invenção recente. O Batman Day é um dia que foi criado em 2014 pela DC Comics para comemorar esse importante personagem da cultura pop mundial, em comemoração aos 75 anos que ele estaria completando em 2014. De lá para cá, sempre no terceiro sábado de setembro, é comemorado o Dia Internacional do Batman. Neste dia, vários países comemoram... Ah, Angélica, bem-vinda, Angélica. Vocês perderam a máscara sendo usada pelo Cinefreak. Depois vocês voltem o vídeo, vejam de novo, porque a gente usou a máscara. Vários países ao redor do mundo comemoram o Batman Day sempre no terceiro sábado do mês de setembro. Desde 2014, essa é uma tradição que vem acontecendo. O Cinefreak sempre fez a cobertura do evento. Em 2018, em parceria com a Panini Comics, aconteceu aqui em São Paulo uma roda de conversa. Foi uma roda, né? Uma palestra. Foi com vários convidados, quadrinistas, pessoas ligadas ao meio dos quadrinhos, e o artista, comediante Fernando Caruso, um dos maiores conhecedores de quadrinhos, de cultura pop, de animação, de filmes, principalmente ligados ao Homem-Morcego, também esteve presente. E houve distribuição de quadrinhos, concurso, brincadeiras, concurso de cosplay. E foi assim em 2018 que foi comemorado aqui o Batman Day. No ano passado, em 2019, a comemoração foi muito maior. Na verdade, ela foi global. O que aconteceu? O mundo inteiro, de forma virtual, se reuniu, porque nas principais capitais do mundo foi projetado o bate-sinal em prédios. Aqui em São Paulo aconteceu na Avenida Paulista. Então milhares de pessoas se reuniram na Paulista e ficaram ali em frente ao próximo do Trianon, mais perto da Augusta, da Avenida Augusta, da Paulista com Augusta, aonde foi projetado num prédio quase em frente do lado ao Center 3, o bate-sinal. E o Cinefreak fez a cobertura do evento. No site tem o link, tem a postagem do evento, da projeção do bate-sinal. Tem vídeos, a gente tem fotografias. E foi muito bonito, porque depois a DC reuniu todas as capitais que fizeram a projeção do bate-sinal e disponibilizaram um vídeo que também está
ali no Cinefreak, então foi muito bonito. Você lembra, amor? Que aglomeração, né? Bons tempos, né? Foi. Inclusive, ela está falando isso, esse ano, infelizmente, a gente deve ter só alguma coisa virtual, não deve ter evento presencial, pelo menos não foi marcado nada. E é triste, porque... Mas quem é fã do Batman não vai deixar de comemorar isso. Como, por exemplo, o Cinefreak fazendo essa live para vocês, falando sobre a importância do Homem-Morcego na cultura pop. Bom, o que acontece? O Homem-Morcego, todo mundo sabe, o Douglas, que acabou de entrar, também sabe, especialmente, que ele foi criado pelo Bob Kane e Bill Finger em 1939. E ele veio para dar sequência à novidade que estava sendo publicada, vindo atrás do Super-Homem. O Super-Homem foi criado em 1938, em 1939 foi criado o Batman. Então, o Homem-Morcego, quando ele foi criado, ele foi inspirado em personagens como Sherlock Holmes, como o Zorro, entre outros, que acabaram trazendo elementos para se criar um personagem inédito e exclusivo. Bom, era o que a gente pensava. Isso é uma informação muito difícil do grande público ter. Será que o Batman é um plágio? Ele não foi criado pelo Bob Kane e pelo Bill Finger? Em 1932, um artista chamado Frank Foster teria criado um personagem no estilo super-herói para agir durante a noite. Ele teve a oportunidade, ele tinha uma amizade com outro quadrinista famoso chamado Al Cap, que tinha criado umas tirinhas de um personagem chamado Leo Abner, o Pequeno Abner. Era uma tira muito famosa na época. Era como se fosse o Archie. Era muito famosa e ele se uniu com esse amigo quadrinista para criar um super-herói que agisse à noite, porque até então os personagens dentro desse estilo, personagens heróicos, porque super-herói mesmo, propriamente dito, o Super-Homem foi o primeiro em 1938. Mas em 1932 existia personagens heróicos, ele queria um que agisse à noite. Então ele desenvolveu um personagem que ele acabou batizando de Batman. Isso em 1932, 7 anos antes do Bob Kane e do Bill Finger. E ele chegou a desenvolver uma roupa, uma personalidade, uma coisa mais ou menos assim. Se você ver bem, ele não é tão parecido com o Batman, mas ele tem alguns elementos que lembram, assemelham muito o personagem que a gente conhece. E ele pegou esse personagem e foi em diversas editoras de quadrinhos, entre elas a National Comics, que hoje a gente conhece como DC Comics. E ele apresentou o personagem, só que ninguém comprou, não foi levado adiante. Ele seguiu carreira, foi fazer ilustrações, depois ele seguiu a carreira artística e chegou até a se envolver com a produção cultural durante um tempo, mas tudo de forma pequena. Ele nunca chegou a ter um grande sucesso no meio editorial. E em 1939, ele está com a família passeando, eles veem numa banca de jornal a revista Batman, um personagem muito parecido com o dele. Ele chegou a conversar com algumas pessoas, apesar de não ter dinheiro para contratar um advogado. Ele queria, pelo menos, o reconhecimento que o conceito do Batman foi ele que criou. Nossa, plágio naquele tempo já. O plágio existe há muito tempo. Há muito tempo. E assim, naquela época, quando você levava numa editora, as coisas...
direitos autorais eram um pouco complicados. E quando você apresentava, às vezes você, sem saber, cedia o direito de utilização para a editora. Então, eles podem ter apresentado aquele conceito, porque assim, se você conhece bem o personagem, você sabe que o Batman, quando ele surgiu, a versão que você conhece é essa. Que ele tem a orelha mais pontuda, ele tem a luvinha roxa, a capa que parece uma asa. Ele era bem diferente, como você pode ver. Mas essa é a segunda versão dele. A versão que foi desenvolvida pelo Bill Finger. Porque a versão do Bob Kane era um personagem que usava um pijamão vermelho e uma máscara tipo Zorro. Essa aqui. O Batman ia ser vermelho. O personagem era assim. O Batman ia ser vermelho de pijama. Então, ele passou por uma adaptação, antes de ser publicado, claro, pelo Bill Finger. Mas quem garante que o Bill Finger não teve acesso ao material criado pelo Frank Foster? Ninguém sabe, hoje ninguém pode dizer. Mas o que a gente pode dizer é que 81 anos depois, o Homem-Morcego continua firme e forte, influenciando principalmente a cultura pop com seus filmes, séries, animação, games e principalmente os quadrinhos. Hoje, muito tempo depois, o personagem, apesar de ter se modernizado, ter ganhado vários elementos que completam a sua personalidade, ele continua essencialmente o justiceiro que ele era. Ele é um personagem que busca impedir que outras pessoas, outras crianças, passem pelo que ele passou quando pequeno. E esse elemento marcou a psique do personagem e a cultura pop para sempre. Existem livros e trabalhos, a psicologia do Batman, a psicologia do personagem, inclusive vários quadrinhos, como Asilo Arkham, como A Piada Mortal, como inclusive Batman, o Cavaleiro das Trevas Retorna, que é o do Frank Miller, de 1986, que marcou o personagem. Eles usam esses elementos psicológicos para aumentar o universo interior do personagem, tornando-o mais rico. Hoje, a gente pode... você vê em novelas, você vê em séries, mesmo não ligadas a quadrinhos, você vê em revistas, vários elementos do universo do Batman permeando essa parte da cultura, essa parte do entretenimento. É o poder, o peso do personagem. E por que ele é tão sedutor assim? Por que ele marca tanto? Essencialmente porque ele é um homem como qualquer um. Ele não tem poderes, ele envelhece, ele fica fraco, ele se enfraquece, ele falha, mas ele busca atingir o ápice da capacidade humana para se superar a cada momento. E ele tem o que todos estão cansados de saber, o preparo. Que assim, o Batman com preparo vence qualquer obstáculo, inclusive o Super-Homem. E é verdade, porque assim, ele não aceita suas limitações. E alguns personagens, como o próprio Super-Homem, têm fraquezas que são fundamentais na construção do seu cerne. No Super-Homem, por exemplo, é a Kryptonita. Então é claro que o Batman exploraria a Kryptonita. Mas não foi aí que começou essa história. Olha, o Batman surgiu pela primeira vez na edição 27 da revista Detective Comics de maio de 1939. Ele era solitário, ele percorria as ruas de Gotham City numa limusine dirigida pelo seu mordomo Alfred, espancando criminosos. Nas versões... Então, a roupa era essa aqui. Essa era a roupa do personagem. Você vê que era roxinho por dentro, a luva era roxa, ele tinha umas orelhas mais proeminentes. Essa é uma máscara que eu quero ainda muito. Tá difícil de encontrar, mas vocês viram ali que eu coleciono, eu ainda vou achar. Mas, no começo, ele não era o personagem como ele era hoje, ele até usava armas e matava os bandidos. Era extremamente violento. Ah, e detalhe, o primeiro Batmóvel, inclusive eu tenho, depois do final da live eu mostro pra vocês, ele era vermelho.
era um carro vermelho. Muito chamativo para um herói que age essencialmente à noite. De Né? roxo também, né? E ele sempre marcou a cultura de uma forma geral. Ele surgiu em 39 e em 43, 4 anos depois do seu surgimento, ele já tinha uma série no cinema. Uma cinesérie com os atores Lewis Wilson e Douglas Croft, fazendo respectivamente o Batman e Robin. E nessa versão, veja bem, era em 43, no meio da Segunda Guerra Mundial. Eles eram agentes do governo americano enfrentando possíveis ameaças nazistas. Na verdade, ameaças do eixo. E o primeiro vilão que ele enfrenta é um cientista japonês que tem o intuito de destruir a sociedade americana. Então eles agem essencialmente como agentes secretos do governo, treinados inclusive pelo governo. Depois disso, em 1949, já no final da década de 40, surge a segunda cinesérie do Batman. Agora Batman e Robin, com um novo ator chamado Robert Lowry, fazendo o Batman, e o John Duncan fazendo o Robin. Aí é uma série mais próxima das aventuras dos quadrinhos, mas mesmo assim sem a maioria dos vilões que a gente conhece, porque o curioso do Batman é que ele é tão famoso quanto os seus vilões. Os vilões marcam muito. E tem até uma brincadeira que é verdade. Parece que para ser vilão do Batman tem que ter, no mínimo, formação em doutor, porque todos são alguma coisa. Um é psicólogo, um psiquiatra, outro é médico, outro é geneticista. Todos têm que ser formados. E assim, ou seja, nem para ser vilão do Batman tá fácil. E depois da década de 40, ele continuou nos quadrinhos, ele passou por uma fase ruim, graças ao livro A Sedução do Inocente, que era um livro que foi criado de maneira escusa. Ele foi criado no intuito de prejudicar a indústria dos quadrinhos. Isso acabou gerando a criação do Código de Ética dos Quadrinhos, que fez com que as publicações passassem a ser açucaradas. O Batman se tornou colorido, ele perdeu o impulso violento que ele tinha, e ele acabou ficando amenizado em aventuras cômicas. Isso em que ano? Isso depois na década de 50 e parte da década de 60. Em 1966, veja bem, em 49, teve a cinesérie do Batman, a segunda cinesérie, e depois acabou. E só veio ter alguma coisa na mídia televisiva ou cinematográfica em 1966, com o longa-metragem Batman e Robin, aí sim com Adam West e o Burt Ward no papel do Batman e Robin, os mesmos atores que fizeram a série de televisão, que depois estreou, depois desse filme. Ou seja, o primeiro episódio, basicamente, da série, ela foi no cinema. E depois ela foi para a televisão, sendo exibida pela Fox. Porque a série era criada pela Fox, não era pela Warner. Nessa época, a Warner não era dona da DC Comics. Então, o personagem explodiu, fez um sucesso tremendo, numa série criada pelo produtor Lorenzo Simple Jr., que era com uma pegada muito cômica, ou como ficou sendo conhecida, camp. Era um humor debochado. O personagem se levava a sério em situações que não eram sérias. E essa, na época, foi a chave para o sucesso da série, que até hoje marcou a infância de muita gente, e muita gente tem como o Adam West o seu Batman definitivo. Isso na TV. Isso na TV, que é aquela... Essa série. Essa série marcou a infância de muita gente. E o Batman de muita gente também. Sim. Particularmente, assim como outros colegas meus, eu acho simpático esse Batman, mas não é o meu favorito. Porque eu acho que um personagem que sai à noite espancando criminosos não pode ser divertido, né? Então, não sei, eu vejo... Pra mim, o Batman é mais Ben Affleck e menos Adam West. Daí, de 1966 até
o final da década de 80, nas mídias, a gente só teve Batman na animação dos Super Amigos. A gente não tinha o personagem... apareceu também em alguns desenhos do Scooby-Doo, mas não tinha o Batman em filme ou em série. Tinha nos quadrinhos. Em 1986, entre outras obras que teve, em 86 saiu um marco divisor de água chamado Batman, o Cavaleiro das Trevas. Isso definitivamente marcou e mudou o personagem, que mostra ele uma versão envelhecida, muito mais violento e muito mais revoltado, retornando ao combate ao crime. Na década de 80 também saiu A Piada Mortal, do Alan Moore e Brian Bolland, e saiu o Asilo Arkham. Essas três obras são a estrutura de sustentação do Homem-Morcego até hoje. Elas são marcos na história do Batman, mesmo algumas delas não sendo canônicas, ou seja, elas não fazem parte da linha temporal original do personagem, mas elas marcaram o personagem de forma definitiva e trouxeram os quadrinhos para uma fase mais adulta. Então, da metade da década de 80 para o final, marcou a fase adulta dos quadrinhos e do personagem. Em 1989, estreia um filme no cinema em que a Warner voltou a investir em super-heróis. Batman, de Tim Burton, com o polêmico Michael Keaton no papel principal do Homem-Morcego. Ah, gostei. Eu também, mas ele não era o Batman que a gente conhece. O Michael Keaton era um comediante baixinho, não sabia lutar, não tinha queixo, era quase careca. Apesar de bom ator, ele não tinha o necessário para ser o personagem. Então, a gente pode dizer que esse é um Batman do Burtonverse. É uma versão muito específica, dark, pesada, do Batman, mas que difere do personagem que a gente conhece, principalmente colocando o Coringa como o assassino dos pais do Batman. E quem conhece o personagem sabe que quem matou a Martha e o Thomas Wayne foi um personagem chamado Joe Chill, um ladrãozinho pé de chinelo que queria roubar o casal. Mostrado novamente no Batman Begins como alguém que tinha uma revolta social na época por causa do estágio de degradação da sociedade de Gotham no momento. Então, o Burton colocou elementos que não existem e não existiam e não existem ainda nos quadrinhos dentro do seu personagem, mas criou dois filmes importantíssimos para a existência do personagem no cinema. Ele fez o Batman e o Batman o Retorno, ambos com Michael Keaton, até um terceiro que ele acabou não fazendo e ele foi cortado por culpa do McDonald's. Sim, o McDonald's foi definitivo na questão da permanência do Tim Burton e do Michael Keaton como Batman. Você me pergunta como? Eu já vou responder. É o seguinte, na época do Batman o Retorno, o McDonald's tinha fechado o contrato com a Warner para produzir brinquedinhos do filme, sem nunca ter visto o filme. Então ela fez o Pinguim, fez a Mulher Gato, fez o carrinho do Batman. Bem bonitinho. Quando o filme foi exibido, o Pinguim me dá uma mordida no nariz de um cara e arranca o nariz do cara na mordida, ficando lavado de sangue. Ele come peixe cru e cospe bilis pela boca. O McDonald's ficou desesperado, tirou a promoção do ar, os brinquedos já tinham sido lançados, tirou e rescindiu o contrato com a Warner. Por causa disso, acabou abalando o relacionamento do Tim Burton com a DC e ele foi tirado da direção do terceiro filme. E foi desenvolvido, então, um projeto que seria mais toy friendly, ou seja, mais amigável aos brinquedos, de uma forma que seria muito mais fácil produzir brinquedos ligados ao filme, principalmente para crianças. Então, eles estavam desenvolvendo um projeto que seria Batman para crianças. Eles puseram um diretor que era mais amistoso com o estúdio, que aceitaria a intromissão de possíveis investidores na produção de produtos licenciados, desenvolvendo o filme em cima disso. Assim surgiu
Batman Eternamente, com o Val Kilmer, e depois o fatídico Batman e Robin, com o George Clooney. Esses filmes foram criados essencialmente para vender brinquedo, por isso que os personagens usam diversos uniformes nada a ver no decorrer do filme. É por isso. Veículos absurdos, nada ligado na realidade, como foi o caso da trilogia do Christopher Nolan, que a gente vai chegar nela. Com o Batman e Robin, com o Michael Keaton, com o George Clooney, que acabou pondo um prego no caixão do Homem-Morcego nos cinemas durante algum tempo. Deu uma parada, né? O dela é Gotham City. Copo do Gotham City. Daí, o que acontece? O filme acabou terminando com a participação do Batman nos cinemas durante algum tempo, e diversos projetos acabaram surgindo. A gente já comentou aqui na outra live sobre o Homem-Morcego, mas assim, filmes em que envolvia ele a Liga da Justiça, um Batman versus Superman do começo da década de 2000. Teve um projeto com o Jude Law e o Colin Farrell, interpretando respectivamente o Super-Homem e o Homem-Morcego, que acabaram não indo para frente. Então, chegaram a desenvolver roteiros absurdos, um roteiro baseado no Batman Terra 1, aquele quadrinho em que o Bruce Wayne é pobre, acabou indo morar com o Alfred, que é um mecânico afro-americano, que não tem uma perna. O filme era mais ou menos baseado nisso. Ele mostra um Bruce Wayne revoltado socialmente, que acaba desenvolvendo equipamentos, porque ele é um gênio da engenharia, desenvolvendo equipamentos para combater o crime, para vingar a morte dos pais. Sempre esse é um elemento essencial. Daí, acabou não indo para frente também, e investiram num diretor, já que fazia bastante sucesso em festivais, chamado Christopher Nolan. Queria trazer de novo o personagem, mas agora, pela primeira vez, mostrando o ano 1 do personagem, a sua origem. Mostrando o Batman treinando, ele mais novo, ele combatendo o crime pela primeira vez. E foi com parceria com Christian Bale que a gente teve nos cinemas pela primeira vez a origem do Homem-Morcego, propriamente dita, não simplesmente o assassinato dos pais, mas o treinamento, a criação do armamento e as primeiras inserções dele no combate ao crime. Um sucesso de bilheteria e de público, a trilogia do Christopher Nolan, que começou com Batman Begins, foi para o Cavaleiro das Trevas, o melhor dos três, e o Cavaleiro das Trevas ressurge. Ele marcou o cinema, nos dando um dos melhores filmes, ou, como muita gente considera, o melhor filme baseado em personagens de quadrinhos de todos os tempos, que é o Cavaleiro das Trevas, trazendo a maravilhosa interpretação do Coringa pelo saudoso Heath Ledger. Esse filme marcou realmente o mundo dos quadrinhos, abordando de uma forma realista e estruturada não só a psique do Batman, mas de todo o seu universo. E mostrando de uma forma realista isso. Pela primeira vez, o Batmóvel é um veículo que poderia existir, que era funcional e extremamente desejado pelos fãs. E não só isso, a própria roupa, o armamento do personagem, era tudo calcado em invenções e equipamentos que realmente existem. Depois do terceiro episódio, o Cavaleiro das Trevas ressurge, ficou uma lacuna, mas já foi anunciado um filme que deveria unir o Homem-Morcego e o Superman num combate nos cinemas. Novamente surgiu conversas para se fazer Batman versus Superman. E surgiu a grande questão de quem seria o novo Homem-Morcego. Houve alguns atores muito bons que disputaram o papel, mas acabou caindo no colo do Ben Affleck, que foi polêmico na época a escolha, porque ele tinha sido Demolidor, mas o cara é fã
imenso dos quadrinhos. Então ele sabia o que ia fazer e ele já tinha se mostrado um grande diretor, a gente pode ver por Argo, e um grande autor, premiado com o Oscar, inclusive 2 vezes, uma por direção e uma como autor. A Mangerona entrou. Boa noite. Boa noite. E daí, o ator acabou, apesar de tremenda polêmica, ele acabou desenvolvendo o personagem e, na minha opinião, a da Andrea também, ele é um dos maiores intérpretes do Homem-Morcego de todos os tempos, fazendo uma abordagem muito mais próxima dos quadrinhos do que as outras versões, que eram versões exclusivas do universo que eles habitavam. O Ben Affleck acabou... Mamãe. Sogres, o Ben Affleck acabou fazendo o personagem, interpretando o personagem no Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, o Liga da Justiça, e ele agora vai fazer, ele assinou novamente para participar do filme do Flash. Então ele é o ator que mais teve participações no universo cinematográfico como Homem-Morcego. Isso é um fato. E assim, apesar dele ter desistido do personagem, por conflitos internos, quando o Zack Snyder foi trocado pelo Joss Whedon na direção do Liga da Justiça, depois da confirmação da versão estendida, da versão do diretor do Zack Snyder de Liga da Justiça, ele concordou em voltar, porque ele sabia que a visão que for apresentada para ele, que ele ajudou a desenvolver o personagem, iria ser retomada. E agora surgem conversas das mais interessantes possíveis, dizendo que a HBO Max, o canal por streaming da HBO, quer desenvolver, dependendo do sucesso de Liga da Justiça, Snyder Cut e do filme do Flash, uma série de filmes para o canal de streaming com o Ben Affleck, seguindo prioritariamente o roteiro que ele escreveu, em que ele enfrentava o Deathstroke, o Exterminador. Então existe a possibilidade dele retornar em mais filmes além do Flash. E é uma notícia excelente, porque a gente teria realmente um universo estendido, que seguiria não só o universo da DC que a gente conhece, com a Gal Gadot como Mulher Maravilha, o Momoa como Aquaman, o Cavill como Super-Homem, mas também diversas linhas do tempo, diversos universos com os Batman. A gente já sabe que o Michael Keaton volta a interpretar, depois de quase 30 anos, em 2022 vai fazer 30 anos que ele interpretou o Batman pela última vez. Ele volta a interpretar o Homem-Morcego no filme do Flash, junto com o Ben Affleck. Então a gente tem 2 Homens-Morcego, vai ter 3 com o Pattinson, fazendo um Batman que não está ligado ao universo estendido da DC. Então a gente tem 3. E uma novidade que a gente está trazendo, o Cinefreak está trazendo, inclusive vai ser publicado amanhã, é o seguinte: talvez tenhamos mais um Batman no universo do Flash. Sim. O Val Kilmer está em negociações com a Warner para interpretar a sua versão do Batman também no filme do Flash. Então a gente teria não só 2, mas 3 Homens-Morcego no filme do Flash. Essa é uma forma de honrar não só o personagem, o Batman do Kilmer é muito bom, mas não só o Batman dele, mas também o próprio ator, que esteve doente durante muito tempo. Né? As pessoas criticavam, falavam que ele estava gordo, que ele estava mal. O cara primeiro teve diabetes, ele estava muito mal, e depois ele desenvolveu um câncer na garganta. Quando todo mundo via a imagem dele extremamente emagrecido, diferente de um tempo anterior, que ele estava bem gordo por causa da diabetes, ele emagreceu porque ele não conseguia comer, ele estava com câncer na garganta. E só depois de uma intervenção da família foi que ele realizou a cirurgia e acabou melhorando.
Então, a gente pode ter 3 homens morcegos somente no filme do Flash. Então, no ano que vem, em 2021, nós teríamos a Fleck no filme da versão estendida, na versão do diretor da Liga da Justiça. A gente tem o Affleck no filme do Flash, 2 vezes Batman. A gente tem o Pattinson no filme Batman, 3 vezes. A gente tem o Keaton no filme do Flash, 4. E a gente pode ter o Val Kilmer no filme do Flash, 5 vezes Batman no ano que vem. Seja para se despedir da versão de alguns personagens ou para ajudar a criar um universo estendido do próprio personagem ou um Batverse, é uma forma excelente de honrar o investimento fiel que os fãs fazem em tudo que tem o personagem. Não só isso, o Batman, os fãs do Batman, também ficam extremamente satisfeitos. Isso em ano que vem. Em 2021. Vai ser um boom do Batman. Vai. Os fãs do Batman também ficam extremamente satisfeitos, não só com os filmes, mas com as animações que surgem. A gente teve, por exemplo, Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é a adaptação da graphic novel do Frank Miller para animação. A gente teve a Piada Mortal, a gente teve o Capuz Vermelho, a gente teve Batman versus Robin, a gente teve Batman Ninja, a gente teve Batman Ninja, aquele que você me deu, depois eu mostro pra galera. Sim. Diversas animações, inclusive uma notícia maravilhosa, uma das próximas animações pela Warner Home Video deve ser, com certeza, o Asilo Arkham. Ele é o próximo Batman. Qual foi a pergunta? Ela está perguntando Se você ler para mim, eu falo, Débora. Deixa eu ver, gente. Lucinéia, o Pattinson, o filme dele vai estrear só no ano que vem. Aqui no Brasil chama Batman. Nos Estados Unidos ele tem o artigo antes, The Batman. O filme não... Desculpem. O filme não terminou de ser produzido por causa da pandemia. Mas a gente já publicou o trailer dele, que foi divulgado durante o DC Fandom, o evento da DC relacionado ao seu universo midiático. Aconteceu uma edição no final de semana passada e uma anterior há 3 semanas. E foi divulgado o trailer do The Batman. É um filme bem denso, bem violento, em que o Batman parece estar um pouco descontrolado logo no começo de carreira. A interpretação que o Pattinson deu para o Homem-Morcego é muito boa. Ele desenvolveu de uma forma legal. E o problema que teve em torno do uniforme dele, que seria feio, parece que vai ser um uniforme temporário. Depois de uma explosão no filme, ele teria outro uniforme. Isso é muito interessante. O filme não estreou ainda. O filme vai chamar Batman e vai estrear no ano que vem. Provavelmente no segundo semestre do ano que vem. Por causa da pandemia, a gente não tem datas certas ainda. Né? Mas provavelmente no segundo semestre do ano que vem. Mas ele chegou a terminar a filmagem? Não chegou. Não, né? Não chegou. Na verdade, o filme deve estrear em 2022 só. Sim. Em 2022. E sim, Douglas, realmente um dos motivos de parar é porque o Pattinson foi contaminado com Covid. Ele pegou o coronavírus, ele tinha voltado, as gravações tinham sido retomadas, um dia depois foram suspensas novamente porque ele estava com Covid-19. Então é complicado, ele ainda está se restabelecendo, não foram retomadas as gravações, então isso pode atrasar um pouco o cronograma. Esse filme, muito provavelmente, a gente só vai ver em 2022. E outra coisa interessante, que é outro universo que marcou, outra mídia que marcou muito o Batman, foi os games. A linha de games Arkham mudou completamente a dinâmica da relação do personagem com os fãs. Um dos mais bem produzidos videogames de todos os tempos. A série Arkham agora ganha um novo capítulo com a Bat-Família. Eu já tinha dito isso na época. Bat-Família é composta pelo Asa Noturna, que é o ex-Robin,
O Robin, que é o filho do Batman, o Damian Wayne. O Red Robin, o Robin Vermelho, que é o Tim Drake. E o Capuz Vermelho, que é o Jason Todd. E a Batgirl. Acontece o seguinte, no final Isso é game. Isso é um videogame. No final do último jogo, a Batcaverna explode, portanto a mansão ainda explode, o Batman é dado como morto e ele manda um vídeo para a Batfamília dizendo que eles têm que proteger Gotham City. E esse jogo agora é o legado do Batman. Não se sabe se ele está morto ou não. Tem que chegar no final do jogo para descobrir. Mas vai haver então uma extensão dos games com esse jogo da Batfamília. Mas já saiu esse game? Não. O trailer dele, esses lançamentos estão previstos para o ano que vem. Pro ano que vem. Esse ano, o Batman completou 81 anos. São mais de 3 gerações de fãs do personagem que celebram a sua existência. Um dos mais duradouros personagens que manteve-se basicamente imutável. Só foi acrescentado características psicológicas no personagem, claro, os vilões que compõem a sua galeria, mas ele mexeu muito forte com o psiquê dos fãs. Ele mostra o ideal do aprimoramento humano aliado à vontade, à força de vontade. E é muito bonito a gente ver em vídeos que são publicados no mundo inteiro, em hospitais de criança com câncer, em hospitais de pessoas que estão convalescendo, pessoas vestidas de Batman que se armam do espírito do personagem e levam esperança para as crianças. A gente vê coisas muito bonitas, inclusive os próprios atores. O Christian Bale e o Ben Affleck já colocaram a roupa do personagem e foram em hospitais. É uma coisa muito bonita. A gente vê instrutores ou profissionais de autoajuda usando a psicologia do personagem, a estrutura do personagem para ajudar as pessoas a superarem adversidades. É uma filosofia muito bonita que é adotada há 4 décadas para ajudar as pessoas não só a superarem problemas, tem muita gente que superou problemas pessoais com o personagem ou desenvolvendo laços de afetividade. Todo mundo, o Douglas, o Bernardo, todos os amigos do Cinefreak, todos os fãs, eles têm uma relação muito pessoal com o personagem, aqueles que colecionam, sejam com uma figura, sejam com um elemento. Não é só uma identificação, é um relacionamento de afetividade mesmo. E às vezes a gente tem figuras que compõem a nossa coleção, elementos da coleção que têm um significado muito grande. E eu não sou exceção a isso. Eu coleciono desde pequeno coisas do Batman, lógico, coisas ligadas ao cinema, aos quadrinhos. Mas, acho que a primeira coleção que eu tive foi do Batman. Eu tenho uma grande coleção e tenho figuras que têm um significado muito especial para mim. E uma delas, eu acho que talvez uma da que eu tenha muito carinho, é essa aqui. É essa. Batman. Que ele é bonito, tudo, mas assim, ele foi a última figura que meu pai me deu antes de morrer. Na semana que ele morreu, ele comprou para mim. E ela tem um papel de destaque muito grande na minha coleção. E é muito bonito. É muito bonito, né? Olha, é um Batman, uma figura do Batman, a capa tem um movimento, né? Sim. Olha, perfeição, gente. Esse é o Batman inspirado nos quadrinhos, num arco de quadrinhos. E meu pai gostava muito de ver os filmes do Batman comigo no cinema. Ele não ia muito no cinema, sabe? Ele preferia ver em casa. Mas ele me dava muita coisa do personagem, porque ele sabia que eu gostava e porque eu cuidava muito bem. Eu sempre tive um carinho muito grande. Eu tenho elementos de coleção
da minha coleção desde que eu tinha 3, 4 anos. Eles estão intactos. Eu sempre tive essa personalidade de coleção e de cuidar das coisas. E todas eu tenho muito carinho, sei quando eu ganhei, sei. E isso é uma coisa típica do colecionador, típico de cada um de nós. E esse sábado, então, é o Dia Internacional do Batman, o Batman Day. Não deixe de assistir alguma coisa, relembrar com os amigos. Eu sugiro que vocês façam o seguinte: depois dessa live, postem nos comentários ou a sua figura favorita, a sua máscara do personagem, como Heron, o Batman do Rio de Janeiro. Poste a sua máscara, poste o seu Batmóvel favorito, seja Hot Wheels, o pequenininho, como esse aqui, ó, que eu ganhei agora em homenagem ao Batman Day, ou os veículos maiores. Coloque aqui nos comentários a foto ou do seu cosplay. Mostre pra gente o seu amor pelo personagem e comemore junto com esse amor que você tem pelo personagem, junto com seu amigo, com seu irmão, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado ou namorada. Comemore esse dia que representa 8 décadas de uma paixão fiel. Deixa eu só falar uma coisinha. Nós somos um casal que a gente comemora muitas datas, né, amor? E a segunda mais importante é a do Batman Day. A Sim. gente sempre comemora. Você lembra quando a gente foi no Jockey? Sim. Né? Foi o nosso primeiro encontro, assim, romântico, né? E que filme que a gente assistiu? A gente foi assistir o Cavaleiro das Trevas, Ai, com o Heath Ledger, na maior tela de cinema ao ar livre da América Latina, que foi no Open Air, que tinha no Jockey Club. O Cinefilme foi convidado para fazer a cobertura do evento, a gente foi. E a André ficou abismada com... Primeiro fez muito frio, mas ela foi tão gente, tão romântica. Foi, e foi muito bonito. É uma tela imensa. E ela não tinha visto o filme. E ela teve a oportunidade de ver na maior tela da América Latina. E de lá pra cá a gente comemora todo o Batman Day. Infelizmente esse não deve ter alguma coisa presencial, mas a gente vai comemorar na nossa Batcaverna. Vamos sim. E todos vocês deixem esse sábado para lembrar o porquê gostam do personagem e porque gostam desse mundo maravilhoso dos quadrinhos, do cinema e da animação. Agora a gente chega naquela parte do programa que a gente dá as dicas do que vai estrear na Netflix e no Prime Video. De séries. Coisa melhor essa semana, porque essa semana foi algumas coisas. difícil. Algumas coisas. Em série a gente não tem muito no Netflix. Vai estrear Campeões do Barbecue, Ratched e Jack Whitehall. 3 séries sem grande vulto nenhum. Filmes, a gente tem a estreia do dia 22 de Lady Bird, que ganhou o Oscar. E a gente tem 2 filmes, Verdade ou Desafio, no dia 24, que é um filme de terror. Vai passar a versão do diretor na Netflix. Parece bem interessante, vale a pena você conferir. Mas no dia 23 estreia sim a maior estreia do mês na Netflix, que é Enola Holmes, com a Millie Brown, a atriz do Stranger Things, fazendo a irmã mais nova do Sherlock Holmes, que é interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que o Henry Cavill. O Superman faz... Isso aí, bora ver, amor. O Superman faz o Sherlock Holmes numa aventura que é baseada nos livros da Enola Holmes, a irmã mais nova do Sherlock Holmes. Parece que ela é mais inteligente do que ele. É bem interessante esse filme, vale a pena. Essa é a dica de filmes do Cineflix, que vai estrear no dia 23, na semana que vem. Documentários, a gente tem o Papa Francisco, um homem de palavra, que fala sobre o Papa Francisco, e The Chef Show, que é uma série ligada ao mundo do cinema, com o ator que dirigiu o primeiro e o segundo Homem de Ferro. Ele é o produtor executivo do The Mandalorian e ele cozinha, trazendo os amigos do cinema, convidados sempre em cada programa. É muito interessante isso. Então, o dia 21 o Papa Francisco e dia 24 o The Chef Show. É o que esse The Chef Show?
É uma série documental, você chegou a ver comigo, aquela que o Robert Downey Jr. foi convidado para comer, ele e o novo Homem-Aranha, é de cozinha. Ah, é legal, essa é legal também. Em desenhos de animes, a gente tem Jurassic World, Acampamento Jurássico, que é uma aventura infantil, uma animação que se passa no mundo do Jurassic World. Vasco sabe, eu não sou muito fã. Mas ela assistiu todos e gostou. Assisti, mas eu ainda tenho uma coisa com dinossauro. Na Prime Video, a gente tem no dia 20, American Horror History, que é a versão dos mesmos produtores de American Crime History, que é aquela série de crimes que trouxe o A.J. Simpson. Essa aqui são histórias famosas de terror envolvendo o inconsciente americano, muito legal. É bem legal essa. Vai sair a temporada 9 no Prime, no dia 20 de setembro. Filmes, a gente tem Jogos Vorazes, a Esperança, o episódio final dos Jogos Vorazes. Isso no dia 20 de setembro. No dia 22 de setembro, a gente tem a aventura infanto-juvenil, O Mistério do Relógio da Parede, com o Jack Black. Bem interessante também. Então, essa semana a gente tem 3 ou 4 bons filmes, 2 documentários, uma série, uma estreia de série do American Horror History, e essas são as estreias da semana no Netflix e no Prime Video. Para relembrar as dicas assim da DDD, que é as dicas da Dainha, e hoje, excepcionalmente, o que vou dar, é assim. A gente tem os filmes do Batman, do Michael Keaton, o Batman do Val Kilmer e o Batman do Ben Affleck. São filmes que valem a pena você assistir. O do Ben Affleck, você consegue ver os dois, o Batman versus Superman e o Esquadrão Suicida. Você consegue ver as atuações dele como um morcego na Netflix. Tá ali na Netflix. Além de animações dele também, do Batman, na Netflix tem o Batman Ninja. E, infelizmente, os outros a gente não consegue assistir, só se você tiver o HBO Max, que você vai ter acesso, ou a Apple TV. A Apple TV está com todo o catálogo da Warner. Se você tiver o Apple TV, você consegue ver todos os filmes do Homem-Morcego. Então, vale a pena relembrar. Essa semana é uma das dicas até para dar um esquenta para o Batman Day. Então, por hoje é só. Essa semana a gente fica por aqui. Lembrando a vocês que sábado é o Dia Internacional do Batman. E nesse espírito, a gente diz que a gente se vê na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal na semana que vem. Fiquem ligados nas novidades do Cinefreak e até mais, gente. Gente, boa semana para vocês. Sábado, não esqueçam, vamos comemorar muito, né? Com certeza vai ter coisa muito, muito interessante. E finalizando, olha quem mora comigo, gente. Até mais, gente. Tchau.